Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Josué, no capítulos 12, 13 e 14. Vamos escutarmos e lermos juntos agora. Josué 12. A lista dos reis derrotados. Estes são os reis que os israelitas derrotaram, e cujos territórios ocuparam além do Jordão, para o nascente, desde a torrente de Arnon até o monte Hermon, com a planície ao oriente. Seom, rei dos amorreus, em Hesebom, seu domínio estendia-se desde Aroer, à margem da torrente do Arnon, e desde o meio da torrente, sobre a metade de Galaade, até a torrente do Jaboque, fronteira dos amonitas. E desde a planície até o mar de Cenerê, ao oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, para o lado oriental, pelo caminho que vai a Betsimote. Em seguida a terra de Og, rei de Bazã, um dos sobreviventes dos Refaíns, em Astarote e Edrai, que reinava sobre a montanha de Hermon, sobre Saleca, sobre todo o Bazã até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e até o meio de Galaade, limite de Seom, rei de Hesebom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-gal, no vale do Líbano, até a montanha nua que sobe para Seir. Josué deu essa terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-a segundo suas famílias. Tanto na montanha como nas planícies, e sobre as colinas, no deserto e no Neguebe, toda a terra dos Iteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Menos 24 foram eles: o rei de Jericó, o rei de Rai, perto de Betel. Josué 13. Terras a serem conquistadas. Josué estava velho, avançado em anos, e o Senhor disse-lhe: Tu estás velho, de muita idade, e resta ainda um grandíssimo espaço de terra a conquistar. Eis o que resta: todas as províncias dos filisteus, toda a terra dos gessureus. Desde o Shihor que corre defronte do Egito, até os limites de Acaron para o norte, região considerada como Cananeia. Os heveus, ao meio-dia. A terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o oriente, desde Baal-gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até as águas de Mazerefote, todos os sidônios, eu os expulsarei diante dos israelitas. Reparte, pois, essa terra por sorte em herança a Israel, como prescrevi. E agora divide essa terra entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A divisão das terras a leste do Jordão. Os Rubenitas, os Gaditas e a outra metade da tribo de Manassés tinham recebido de Moisés sua parte além do Jordão ao oriente, assim como Moisés, servo do Senhor, lhes tinha marcado. Desde Aroer, que está situada na margem da torrente do Arnon, e desde a cidade que está no meio do vale e toda a planície de Medaba, até Dibom. Todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Hesebom, até a fronteira dos amonitas. Galaade, o território dos gessureus e dos macateus, toda a montanha do Hermon e todo o Bazã até Saleca. Todo o reino de Og, em Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, o último resto da descendência dos Refaíns, Moisés bateu-os e expulsou-os. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os gessureus, nem os macateus, e assim esses povos ficaram habitando até o dia de hoje entre nós. A tribo de Levi foi a única que não recebeu herança de Moisés. Moisés havia, pois, dado aos Rubenitas a sua parte, segundo as suas famílias. Seu território partia de Aroer, situada na margem da torrente de Arnon, e da cidade que está no meio da torrente, e compreendia toda a planície junto de Medaba. Hesebom e todas as suas cidades na planície, Dibom, Bamobaal, Bet-Baal-Maom. Jassa, Sedimote, Mefaate.
Cariataim, Sabama, Sarat e Azar na montanha do vale. Bet-Fogor, as encostas do Fasga, Bet-Gesimote. Todas as cidades da planície, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, de Ezebom, que Moisés havia derrotado com os príncipes de Madian, Evi, Recém, Siur, Uri e Rebe, tributários de Seom naquela terra. Entre os que foram mortos pela espada dos israelitas figura também o adivinho Balaão, filho de Beor. O rio Jordão ficou sendo o limite do território dos Rubenitas. Tais são as cidades e aldeias que couberam aos Rubenitas, segundo suas famílias. Moisés deu também aos Gaditas uma parte segundo suas famílias. Seu território foi o seguinte: Geizer, todas as cidades de Galaade, a metade da terra dos Amonitas até Aroer, defronte de Raba. Desde Ezebom até Rabote Masfé e Betonim, e desde Manaim até a fronteira de Dabir. E, no vale, Bet-Harão, Bet-Nenra, Socote e Safom, restos do reino de Seom, rei de Ezebom. Tal foi, em cidades e em aldeias, a parte dos Gaditas segundo suas famílias. Moisés dera também a meia tribo de Manassés, aos seus filhos, segundo as suas famílias, a sua parte. O seu território compreendia Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Ogê, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 localidades. A metade de Galaade, Astarote e Edrai, cidades do reino de Ogê em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Tais são as partes que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, além do Jordão, para o oriente, defronte de Jericó. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, porque o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como ele lhe tinha dito. Josué 14. A divisão das terras a oeste do Jordão. Eis as partes que os filhos de Israel receberam em herança na terra de Canaã, que lhes deram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de família das tribos de Israel. A repartição fez-se por sorte pelas 9 tribos e meia, como o Senhor havia prescrito, por meio de Moisés. Porque as outras 2 tribos e meia, Moisés tinha dado sua parte além do Jordão. Os filhos de José formavam, com efeito, 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, mas apenas cidades para habitarem e os arredores dessas cidades para os seus rebanhos e os seus bens. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os israelitas, e dividiram a terra. Calebe recebe Hebrom. Os filhos de Judá vieram ter com Josué, em Galgala. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a explorar a terra, e eu lhe fiz um relatório perfeitamente sincero. Meus irmãos que tinham ido comigo desanimaram o povo, mas eu segui fielmente o Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés fez este juramento: a terra que pisaste será a tua parte e a de teus filhos para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor, meu Deus. Pois bem, eis que o Senhor conservou minha vida, como prometeu. 45 anos são passados desde que o Senhor assim falou a Moisés, durante a marcha de Israel pelo deserto. E acho-me ainda robusto como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, tanto para a guerra como para qualquer outra missão. Dá-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu naquele tempo. Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Eis porque Hebrom pertence até o dia de hoje a Calebe, filho de Jefoné, o Cenezeu, porque ele seguiu fielmente o Senhor, Deus de Israel. Hebrom chamava-se outrora Cariate Arbé. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, do livro de Josué, no capítulos 15, capítulo 16 e capítulo 17. Paz e bênção a todos.